Josias, e agora ao vivo ele falando sobre essa pesquisa. E aí, essa real Big Data, né? Saiu primeiro turno, Flávio Bolsonaro ganhando aí no cenário de primeiro turno de Lula, em todos os cenários, mas o recorte do estado de São Paulo, que como a gente sabe, Lula tem muita dificuldade no estado de São Paulo. E por isso quer que Haddad seja o candidato dele aqui no estado, né, Josias? Como disse o professor, não surpreende o resultado de São Paulo, né? O próprio Lula, na entrevista que deu no início do mês passado para Dani Lima, aqui no UOL, ele disse que perdeu todas as eleições que disputou, ele perdeu em São Paulo, exceto a de 2002, quando o adversário era José Serra. As outras todas ele teve menos votos em São Paulo do que o seu adversário. Então agora está se repetindo esse cenário, né? Agora, pesquisa eleitoral, Fabíola, como você voltou a realçar, é fotografia de momento, né? Mas se nós juntarmos as imagens produzidas por todas as pesquisas mais recentes, nós já temos um filme em andamento, né? E esse filme não mostra o Lula em boa posição. Nessa pesquisa do Datafolha, por exemplo, se nós considerarmos o levantamento anterior do Datafolha, que foi feito no início de dezembro do ano passado, e essa divulgada no final de semana, a vantagem do Lula sobre o Flávio Bolsonaro recuou 15 pontos percentuais. Não, recuou, perdão, estava em 15 pontos percentuais, recuou para 3 pontos percentuais. Portanto, um recuo de 12 pontos. O Lula deslizou de 51% para 46%. O Flávio, que está agora em viés de alta, pulou de 36% para 43%. Então, graças a esse movimento, Fabíola, que, como disse, já foi detectado em outras pesquisas de institutos também respeitáveis, nós temos aí um início de filme. O filho do Bolsonaro obteve, num curto intervalo, um relampejante empate técnico, está empatado com Lula. Então, há 7 meses da eleição, evidentemente, não se pode dizer que nenhum resultado esteja definido, mas essa descarga elétrica submete o plano da reeleição do Lula a um risco de curto-circuito. O Datafolha está consolidando, Fabíola, a percepção de que o principal adversário do Lula na sucessão desse ano é um fenômeno que os engenheiros chamam de fadiga do material. As pessoas estão meio cansadas do Lula. Então, ele está mais ou menos parado e agora está descendo nas pesquisas. Ele não consegue tirar a popularidade dele do vermelho, por mais que se esforce. E não é por falta de material para levar na vitrine. O governo não está tão mal assim. Agora, ao término desse atual mandato, se nós somarmos o tempo de presidência do Lula e da Dilma, o PT terá dado as cartas no Palácio do Planalto por 17 anos e 8 meses. E se tiver mais 4 anos de mandato do Lula, vão ser 2 décadas no poder, mais de 2 décadas no poder. Então, para desassossego do Lula, Fabíola, tem um pedaço do eleitorado que está olhando para essa cena e parece estar perguntando para os seus botões: alguém aguenta mais Lula, PT no poder? Esse é o fenômeno que está segurando o Lula. É um pouco de fadiga, as pessoas já nem olham para o que o governo está realizando. E aí há uma ironia nesse processo, porque o Lula tinha idealizado uma disputa em que o fato novo da direita fosse o velho bolsonarismo. E ele preferia o Flávio Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas, que seria um herdeiro do mito supostamente mais duro de roer nessa eleição. Agora, ninguém contava, nem o PT, nem os próprios aliados do Flávio Bolsonaro, ninguém contava com a transferência de votos do pai para o filho tão instantânea. Ninguém supunha, de resto, que o Flávio Bolsonaro fosse seduzir tão rapidamente um pedaço expressivo da direita não bolsonarista, mas isso está acontecendo. E quer me parecer, Fabíola, que a essa altura, essa fadiga de material, esse cansaço, essa falta de paciência de um pedaço expressivo, porque nós temos aí um jogo muito bem delimitado, né? Metade do país está com o bolsonarismo, a outra metade está com o Lula, e tem um miolo ali de eleitores independentes que vão definir essa eleição, né? E esse eleitor não está pendendo para o Lula, demora a acenar para o Lula. Então é um drama que o Lula vai ter que superar. E
por mais que ele apresente realizações, e o governo dele tem realizações a apresentar, se for comparado com o governo Bolsonaro, então, aí nem se fala, né? Mas por mais que ele se esforce, ele não consegue se mover nas pesquisas para o alto. A popularidade dele continua no vermelho e agora, no Datafolha, ele já está deslizando em relação ao nível, ao percentual de intenções de voto. Esse é um ponto muito importante, né? Como que o governo, como que o Lula pode dar a volta por cima? Diante desses números de avaliação negativa, por exemplo, se a gente pega o Datafolha, a avaliação negativa do presidente chegou a 40%. 32% avaliam a gestão como ótima e boa, 40% ruim, né? A avaliação negativa no patamar de 40% vem mesmo depois da aprovação de iniciativas como a isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, que é o que eles falam, né? Na sexta-feira até a gente recebia aqui o economista, filósofo Eduardo Genetti, e ele até falando sobre a economia, e ele falou assim, olha, a economia brasileira vai bem, ele tem bons números a apresentar na economia brasileira. Até o crescimento, que todo mundo reclama que é baixo, esse crescimento com essa taxa de juros é algo muito extraordinário, dizia o Eduardo Genetti aqui pra gente na sexta-feira, falando sobre outros ganhos, mas falou, isso não vai aparecer, né, como positivo para o governo Lula. Aí a questão é, o que pode aparecer? De que maneira o governo Lula pode se exibir para conseguir melhorar nessas intenções de voto, para ele conseguir, inclusive, né, reduzir essa rejeição? Na rejeição da pesquisa de hoje, a Real Big Data, que é com o recorte de São Paulo, é altíssima, né? A avaliação, não a rejeição, mas a avaliação negativa do governo. Lula aparece ali com uma avaliação ruim e péssima de 47%. 47%. Somente 28% no estado de São Paulo consideram o governo Lula bom ou ótimo e 22% consideram regular. 56% desaprovam o governo Lula no estado de São Paulo e 40% aprovam. É possível virar o jogo, professor Marco Teixeira? Quais são os instrumentos políticos que Lula tem para fazer essa virada? Olha, Fabiola, o presidente Lula já indicou quais vão ser os temas principais, pelo menos no curto prazo, né? O primeiro é a escala 6x1, que tem aí um peso na opinião pública muito grande, não é? E o segundo é a questão do feminicídio, né? Isso apareceu bastante no discurso dele, não é? Como isso vai chegar na população a ponto de mudar a decisão de voto, a gente não sabe, Fabiola. Já existe aí uma percepção de que nós estamos vivendo um momento diferente de eleições anteriores. Em eleições anteriores, emprego, aumento de renda, virava o jogo, tá? Nessas eleições, parece que essas questões têm impacto residual. E questões como a moralidade, e aí a questão da corrupção tem um peso muito grande pela reincidência, Fabiola, tá? Ou seja, o caso Lava Jato, Mensalão e outras coisas estão ainda presentes muito na memória da população, tá? Volta a ter peso no processo de decisão. Agora, é muito importante, vamos separar São Paulo do Brasil, tá? Ou seja, a rejeição em São Paulo, na Big Data, é, de certa forma, esperada. Agora, nós temos que ver também diferenças de metodologia, não é? Porque tem outros institutos também com boa reputação que dá rejeição até um pouco maior, tá? Então, vamos esperar um pouco, Fabiola, porque, reitero, tá? Tem uma bomba aí a caminho, chamado Lulinha, que pode redesenhar não apenas a ação da candidatura Lula, mas pode, inclusive, fazer com que a candidatura Lula seja repensada. Então, nós estamos vivendo aí um momento de impasse que é muito grande para o candidato Lula à reeleição ao 4º mandato e que, de alguma maneira, também pode interferir aí na escolha de um outro nome, Fabiola. Você acha que eles podem virar, professor Marco? Acha que existe essa possibilidade de Lula desistir de ser candidato? Olha, Fabiola, nós temos aí um imbróglio que é um pedido de prisão ou não. Isso teria um impacto muito grande, né? Nós temos aí um outro imbróglio de não saber qual é a extensão disso, tá? E a gente sabe muito bem que de 2018 para cá, parte da polarização no Brasil tem a ver com essa questão da reputação. Então, a reputação hoje é muito considerada, Fabiola. Então, eu prefiro esperar. Eu acho que, por mais que a gente tenha aí, como bem colocou o Josias, um filme já sendo rodado que mostra uma certa estabilidade, não é?
existem questões acontecendo que podem viabilizar candidaturas. Eu não falo só da candidatura do Lula, mas eu posso ir para Brasília e falar também da candidatura à reeleição não, a candidatura ao Senado do atual governador, que tem uma candidata a vice-governadora também que depende da reputação dele. Ou seja, esse caso Master, ele tem um impacto nacional. E não é só o caso Master, Fabíola, tem a CPI também do INSS e as implicações que essa CPI pode ter. Tá? Nós vamos ter agora uma chuva, digamos assim, de ações junto ao Supremo, de repercussão, de debate público bastante, digamos assim, que pode trazer bastante tumulto para o cenário político. Ai, ai, ai. Professor, eu sei que você tem aula agora, tem compromisso. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Um beijo, até. Um beijo, um abraço, Josias. Até. Lembrando para quem gosta de pesquisa, para quem quer saber a análise sobre as pesquisas, a gente tem um programa hoje imperdível com essa dupla aí, ó, que maravilha. Dani Lima e Toledo, às 7 horas da noite, aqui no canal UOL. Daniela Lima e José Roberto de Toledo analisam dados das pesquisas Lula e Flávio Bolsonaro, hoje às 7 horas da noite aqui no canal UOL. Para quem está conosco na TV é um intervalo, mas eu quero muito perguntar isso para o Josias. Será que Lula pode desistir de concorrer à reeleição, né? Diante desse cenário difícil, a gente está aí com a questão do Banco Master, o caso Lulinha. Será que isso pode fazer com que Lula desista de ser o candidato em outubro? O que você acha, Josias? Muito improvável que o Lula desista da candidatura à reeleição, Fabiola. Primeiro, por falta de opção, né? Até nesse Datafolha, o Fernando Haddad, ele aparece muito bem posto, competitivo até, num cenário de segundo turno contra o Flávio Bolsonaro. Mas não supera o Lula em carisma pessoal, em obsessão pelo poder. E o Lula não vai abrir, não vai entregar esse osso por conta do cenário adverso. Mas o cenário é difícil, Fabiola. Nós temos hoje a simultaneidade de 3 grandes escândalos: o do Master, o do assalto contra os aposentados e o da farra das emendas orçamentárias. E tudo isso leva água para o monjolo, para o moinho da oposição. O eleitor tende a cultivar um sentimento vago, meio fluido, contra tudo isso que está aí. E, embora as mazelas sejam suprapartidárias, o lodo se espalhe pelo assoalho dos 3 poderes. Num cenário assim, a crítica às estruturas acaba privilegiando a ênfase na moralidade administrativa. E a história mostra que o titular do Palácio do Planalto tende a personificar o sistema, o famigerado sistema. Então, os feitos governamentais são como que estilhaçados pela conturbação generalizada, né? Então, a mochila do Flávio Bolsonaro é muito pesada. Contém, por exemplo, as mazelas golpistas do pai, os problemas do governo Bolsonaro durante a pandemia e a biografia bem rachadinha do Flávio Bolsonaro, né? Mas os tiros previsíveis do PT, do Lula, e agora está se analisando, inclusive, a hipótese de antecipar o tiroteio, esses tiros serão respondidos com 2 torpedos da oposição. Primeiro, a proximidade do Lula com um Supremo Tribunal Federal, cuja supremacia está agora alquebrada. 2 ministros aí percorrendo as franjas do escândalo. E, de resto, há a movimentação bancária milionária do Lulinha, que é um fardo, é uma corrente que o Lula vai arrastar durante todo o processo eleitoral. Então, o risco de a campanha evoluir, Fabíola, para um embate de paus e pedras é muito grande, né? E, nesse ambiente, se a campanha evolui para uma guerra suja, o fator democrático que impulsionou o renascimento do Lula e a vitória apertada dele em 2022 vai ser diluído numa disputa ali do tipo sujos contra mal asseados, e vai ser uma pena para o Brasil, porque nós vamos estar, cada vez o país vai estar mais distante, Fabiola, de um cenário que favoreça um debate sereno, capaz de retirar o Brasil dessa condição de país do futuro mais antigo do mundo.